É uma alegria de coração. Até estava falando para o pastor Roberto, eu falei, pastor, minha esposa, eu levantei cedo hoje. Sim. Schwartz foi presidente do Conselho de Pastores de São José dos Campos por 2 mandatos lá, tá bem? Então, eles conhecem bem o universo do conselho. Muito bom tê-lo aqui. E eu ia até falar isso, e vou falar. Mas lembrando, a minha esposa falou assim, levantei cedo hoje, né, porque precisei ir para o aeroporto e tal. E aí eu moro no interior lá de São José dos Campos, tive que ir até Congonhas. Minha esposa acordou e falou assim, mas você está diferente, você está animado, o que está acontecendo? É que eu vou para Ribeirão Preto. Eu vou estar com os meus irmãos lá, e o bispo avisou, os irmãos avisaram, olha, você vai estar numa reunião do Conselho de Pastores, e eu tive o privilégio, sim, por 4 anos, 2 mandatos, eu fui presidente do Conselho em São José dos Campos. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque o Conselho em São José, talvez seja algo, pode ter acontecido aqui, às vezes não, mas o Conselho em São José, ele tinha assim, um momento que predominava a direção, as igrejas históricas, então os pastores ficavam ali. E aí veio mais os pastores das igrejas pentecostais, aí o pessoal da igreja histórica dava um tempo, ficava, eu sei que era assim, ia indo. E aí no meu mandato, quem é o Joás? Ele é histórico ou ele é pentecostal? Ficou uma dúvida, mas sabe o que foi bom? Os dois grupos vieram. Tinha reuniões que tinha 300 pastores, eu nunca vi isso, mas foi um negócio dos céus. Nós precisávamos daquele momento, ajudou muito o fato de eu, lá em São José, eu ter esse trânsito de também ajudar na área social, e aí, estando no conselho, a gente cresceu bastante para a honra e glória do Senhor. Então, eu louvo a Deus por estar aqui com os irmãos. Os irmãos me deram um tema para eu falar que eu considero super amplo, desafiador, e eu acho que eu vou fazer aqui pela manhã uma reflexão com vocês, porque cada um aqui tem seu ministério, tem seu chamado e tem a grandeza do propósito eterno do Senhor na sua vida. Mas se o Senhor quer me usar para derramar luz para algo que já está no seu chamado, mas por algum motivo não está brilhando tanto, tão claramente, quem sabe, nesta manhã, Deus quer mostrar, olha, eu te levantei para um projeto grande. Ele quer mostrar esse projeto para você. E eu louvo a Deus se isso acontecer, porque eu sei que é assim que funciona. Quando Deus desperta em nós, homens e mulheres de Deus, que têm um chamado, somos despertados pelo próprio Senhor, não haverá nada que possa impedir o que Deus vai fazer. Mesmo eu estando ali em São José dos Campos, não estou aqui todos os dias, é profético o que acontece aqui em Ribeirão Preto. Vocês estarem reunidos, essas reuniões, pastores juntos, pastoras juntos, e com uma ação que relaciona com a sociedade. Agora há pouco meu irmão anunciando aqui um projeto que tem a ver com uma carência da sociedade. Ela é real e nós estamos fazendo a nossa parte, entregando a nossa contribuição. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Quem crê pode um amém, bem de pastor ungido do Senhor. Olha o que está escrito, eu quero começar em Miqueias. Quero ler esse texto profético. Por favor, Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas,
e os povos a ele acorrerão. Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Já quero ir para o último versículo. Pois todas as nações andam, cada um, versículo 5, em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Irmãos, a igreja é um projeto de Deus. A igreja é algo tão glorioso que a palavra do Senhor diz que a multiforme sabedoria de Deus há de se manifestar pela igreja. A igreja é algo que foi instituído por uma vontade do Senhor, e uma das manifestações explícitas de que a igreja é de Deus é quando Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse projeto é de Deus. É verdade que a igreja precisa se organizar. Eu, por exemplo, tive o privilégio de trabalhar na administração contábil, administrativa e jurídica da igreja, em todos os sentidos. Era a minha missão. Fui para Goiânia com essa missão. Então, eu sei que isso é importante. Não precisa nem alongar muito sobre isso. Mas tenho consciência de que isso faz parte do processo. Porém, a essência está lá no trono de Deus, está lá no coração de Deus. Eu edificarei a minha igreja. E a palavra do Senhor faz referências que nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Nós muitas vezes, pelo contexto de guerra, pelo contexto político, pelo contexto da dureza do coração dos homens, pelo contexto da mídia que supervaloriza as tragédias e tudo mais, agora pelo contexto da internet, que faz um mal danado, porque o que tem de ódio na internet, uma série de coisas está ali, e os irmãos são testemunhas disso. Quando a gente observa tudo isso, parece que esse texto ficou distante, ficou na utopia da possibilidade. Mas o que eu vejo, não, Deus não faz projetos se não for na sua característica de excelência, de poder, de manifestação da grandeza do Senhor. E, ao contrário, a palavra do Senhor cita, por exemplo, um outro texto profético bonito que diz assim: a glória da última casa será maior do que a primeira. Só que muitas vezes, até mesmo o nosso contexto pessoal, contexto histórico, nacional, põe o nome que quiser, faça o recorte e seja realista. Muitas vezes a gente pensa, não, isso não tem mais, não é bem assim. Eu diria que nós não estamos vendo como o Senhor vê. E quando Deus vê e nos chamou, pastores, líderes, cada um de nós aqui, não nos chamou para um projeto na nossa perspectiva, é na dele. E a palavra dele vai se cumprir. A palavra dele é poderosa para se cumprir. Eu gosto muito de um texto de Hebreus, vou só citar, os irmãos até sabem de cor, lá em Hebreus capítulo 11,
versículo 38, depois daquela relação imensa de homens e mulheres que pela fé caminharam, diz lá, o mundo não era digno deles. Porém, Deus planejou algo melhor a nosso respeito. Eles caminharam muito, mas Deus planejou algo maior, melhor a nosso respeito. Irmãos, no projeto, no coração de Deus, a volta de Jesus é precedida por uma igreja que se torna como a noiva, e a noiva é a pessoa mais bonita da cerimônia. É o ponto alto da cerimônia. A igreja, com todas as limitações, formada por homens e mulheres, inclusive por mim, uma pessoa muito limitada, ela será a noiva, ela será gloriosa. Ser ministro nesta dimensão é super desafiador, é muito desafiador. Quando eu começo a entender que ao expressar isso, eu vou de encontro a uma dicotomia que se coloca, porque por um lado eu tenho a natureza humana, por um lado eu tenho a consequência do pecado, por um lado eu tenho a história que se coloca na circunstância, por outro lado tem a minha limitação, tem eu mesmo. E o projeto de Deus? Ele é glorioso, ele é maravilhoso, Ele é incrível, porque a igreja, o seu poder se firma na cruz. Somos ministros de um evangelho onde foi estabelecido na cruz, e o poder da cruz transforma. O poder da cruz perdoa pecados, o poder da cruz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O poder da cruz tomou Jesus, depois que passa por aquele momento, ele vai para a ressurreição. Antes disso, ele toma a chave do inferno. A igreja é aquela que está firmada no poder de Jesus, ali na cruz, na sua ressurreição, e que proclama isso em todos os lugares. Estas coisas transformam de forma significativa. Sermos ministros disso, entender que somos ministros da misericórdia. É mais fácil ser ministro, agora eu vou vou pedir licença para os pastores, ministro de justiça, vou colocar assim. Não, isso aqui está errado, aquilo ali, não, assim, o duro é você, sabendo que está errado, ser profeta de misericórdia, proclamador de salvação. É uma coisa que eu fico impactado em saber que Jesus estava entre dois bandidos, os piores. No nosso contexto, muitas vezes se diz, bandido bom é o bandido morto. E Jesus olha para um deles e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É super desafiador. É muito desafiador. É mais fácil pegar a dicotomia de uma ideologia e vou arrebentando, parece mais fácil. Não, queridos, a igreja é um contraponto, pelo amor. A igreja é um contraponto de ir contra o espírito de morte e proclamar vida. A igreja é um contraponto, e o ministro que está à frente, de ter no seu coração misericórdia. Tem esperança, sim. Eu tive uma experiência, eu estou no estado hoje, e estava falando com o pastor Roberto agora há pouco,
no Estado eu fui crescendo. Então eu sou conhecido no Estado pelo conhecimento na área que eu tenho jurídica, mas também por ter ações de políticas públicas que a gente encaminha. E eles me chamam porque sabem do meu currículo. Mas eles sabem que eu sou isso, mas sou pastor. Eles sabem. E no tempo da pandemia, eu precisei entrar num lugar ali em São Paulo, que eu estou tentando lembrar o nome, mas é ali, na Avenida do Ipiranga. Eu sei que é um viaduto que passa por cima da Marginal Tietê, inclusive, mas antes passa em cima de 2 linhas de trem, final do Bom Retiro. E é uma concentração de pobreza. As casinhas de madeira, ou de seja o que for, uma em cima da outra, gente, ali é uma concentração de muitos problemas sociais, mas muitos. E de violência e tudo mais. E aí precisava alguém ir lá, era pandemia, roda, cadê o Joás? Ele vai. Aí foi dada a missão para mim, você tem que ir lá, assim, o Estado quer fazer uma base com a prefeitura, tal, mas alguém tem que ir lá conversar, deixar tudo certo, do jeito que nós tínhamos que fazer. E aí eu levei 2 pessoas comigo, e nós fomos. Só que uma delas que foi comigo é irmão. Sabe aquelas pessoas que amam Jesus assim, de coração? E ele foi e falou assim, Joás, o doutor Joás, ele chama o doutor Joás, eu vou na frente porque eu preciso negociar com o tráfico, senão o senhor não entra lá. Eu falei, caramba, pode ir. Você não sei o que ele fez. Daqui a pouco ele estava lá na linha de trem, está tudo certo, bandeira da paz, podemos entrar. Entramos. Eu fui num lugar que é um espaço da Igreja Católica, mas quem faz o trabalho social são os irmãos evangélicos. A Igreja Católica não tinha, cedeu e está sendo feita. Olha só. E aí eu entro e um garoto chega perto de mim, abraça, e o garoto, que é pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos, e ele foi lá, quis mostrar o brinquedo dele, aí eu dei atenção para ele, eu sei que eu me envolvi com ele. Assistente social prestando atenção, daqui a pouco organizou a reunião ali, liderança de bairro, tudo, fizemos tudo. Aí a assistente social falou para mim assim, doutor Joás, aquele menino quer tirar uma foto com você. Tá bom. Aí eu fui, aí ela tirou a foto. Ela falou assim, doutor Joás, eu vou falar quem é esse menino. A mãe e o pai faleceram num confronto que houve. Eu estou pensando seriamente em adotá-lo, mas o juiz deixou aqui, só que ele gostou demais de você, porque você lembra o pai dele. Eu estou contando isso. O que eu fiz? Dei atenção. O que eu fiz? Santa coincidência de parecer com o pai do menino. O que eu fiz? Entrei no lugar onde ninguém costuma entrar. Aí o detalhe maior, esta irmã, lá dentro tem essa irmã, uma delas evangélica, falou assim, olha, você vai embora, o senhor é pastor? Sou. Eu falei, o senhor pode passar no meu barraco e fazer uma oração? Meu filho está lá e não está bem. Posso, mas tem que ser depois, terminar aqui. Aí eu fui. Aí esse irmão todo animado, esse um que eu contei para vocês, você está indo aonde, doutor Joás? Vai não. Como? Ela me convidou, eu vou. Não vai não. Ele que é o cara. Ele que é o chefe. Ele é o pior. E ela é a mãe. Cristã de oração. Eu falei, olha, eu dei a minha palavra, agora eu vou. E eu fui. Gente, quando eu entrei no barraco, primeiro que para entrar, eu tive que abaixar um pouco a cabeça. Tudo arrumadinho, certinho. Aquela senhora, ela anunciou que era eu, anunciou que era o pastor. Todos se ajuntaram, inclusive o filho.
E ele é meio líder, né? Chegou e falou: olha, pastor, me diz uma coisa. Eu quero mudar de vida. Me ensina a entregar a vida a Jesus de verdade. Entregou. Aí os detalhes vai tomar muito tempo. Foi uma bênção. Aí os vizinhos começaram a ouvir. Eu sei que no final tinha umas 70 pessoas na rua, não sei o quê. Todo mundo de joelho na hora da oração, todo mundo. Não sei se porque ele deu a ordem, o que foi. Não quero entrar muito nos detalhes. Todo mundo de joelho entregando a vida a Jesus. Ele se entregou depois à justiça, está detido, já fiz a visita para ele, mas está convertido. A honra e glória do Senhor. Deus está fazendo a obra. Irmãos, se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse ocupando esse cargo, são coisas que marcam. Vou contar só essa e vou para a palavra, e vou voltar. Tem um senhor chamado Carlos, ele autorizou falar o nome dele, então eu vou falar. Ele e mais um estavam ali no viaduto do chá, bem para o lugar onde eu passo quase todos os dias. E esse mais um, que eu não lembro o nome, tocando violão. E o seu Carlos ouvindo. Aí, bispo, eu estava na hora do meu almoço, eu cheguei, aproximei e gostei de ver o que o rapaz tocou. Aí eu falei para ele: olha, eu toco violão, eu posso tocar uma? Ele olhou para mim, não entendeu nada, né? Não, tá bom, toca aí. Então eu vou tocar uma que eu acho que você já sabe, você deve saber. Qual que é? Ela fala: vencendo vem Jesus. Vamos cantar? Vamos tocar? Aí toquei. Ele cantou, ele canta meio ópera, esse morador de rua, é desviado, cantou, tirando aquelas vozes, eu tocando, e o seu Carlos chorando. Aí começou a vir os outros moradores, ajuntou uns 30 ali. No final, o padre, que é uma igreja que tem ali perto, viu os 30 ali, achou bonito demais, estava lá com a roupa, tudo, batendo palma, cantando também. E falou: alguém quer comer pão? Quero. Aí levou todo mundo para comer pão lá. Eu sei que foi. Seu Carlos me procurou. Eu quero mudar de vida. Isso aqui não é a minha vida. Olha, se o senhor quiser, eu vou passar o senhor lá o caminho que se faz na área pública. Todos sabem. Vai para o CRAS, tal. Só que ele descobriu que ele é um potencial e o Estado ofereceu um trabalho para ele. E ele aceitou. E ele foi trabalhar na secretaria, e quem que ele encontra? Comigo. Do meu lado. Esse homem fala 6 línguas. Todos os textos que eu fiz, eu pedia para ele corrigir, ficava muito melhor do que eu fiz. Até um dia que ele me chamou, ele começou a me chamar para conversar e abrir o coração. Ele me chamou e falou: eu sou da família tal. Eu falei: você é dessa família? Sou. A minha esposa é dessa família. Eu era casado com ela. Eu conheço ela. É uma família tradicionalíssima de políticos lá de São José dos Campos. Riquíssima. O que está acontecendo, seu Carlos? Andou tudo. Eu vou para a igreja, tem uma igreja do meu lado. Igreja, se não me engano, não sei o nome da igreja. Ele falou que ia lá, porque lá ele tinha um amigo. Falei: vai. Aí começou. Passou-se um mês. Seu Carlos entra lá no trabalho, ele trabalhava mesmo do meu lado. Ele era São Paulino, sabe que é São Paulino doente, mas não era só de São Paulo que a gente falava. E ele começou a chorar no meio do serviço, chorava copiosamente. Falei: seu Carlos, está acontecendo alguma coisa? Se eu quer conversar, eu quero. Seu Joás, eu não ia pedir para o senhor, mas eu vou pedir. Meus 2 filhos querem falar comigo.
Mas isso é ótimo. Não, seu Joás. É muitos anos. Eles tinham prometido que nunca mais queriam me ver. E eles querem falar comigo. Eu recebo ou não recebo? Seu Carlos, são seus filhos. Então, eu marquei um café com eles. Eles são lá do Nordeste. Eu marquei um café com eles. O senhor vai comigo? Então, eu vou de companhia, tá bom? Eu fico lá na companhia, eu não quero entrar muito nas coisas. Não, o senhor quer que o senhor fique por perto. Mas o senhor vai, porque vai que eu entro numa crise, o senhor sabe o que tem que fazer comigo. Eu fui. Os 2 filhos dele são empresários, uma das empresas grandes do Brasil. Eu sei que aquela padaria, os 3 chorando. E eu também. Chorei que nem um menino. Aí ele voltou, ele saiu do estado, foi para o Nordeste, porque os filhos falaram, nosso pai é um dos melhores na profissão dele, nós queremos trazer ele de volta lá para a empresa. Já falei com os sócios, com tudo. E foram resgatados. Detalhe, os 2 filhos estavam indo numa igreja, se converteram ao Senhor, e no processo de libertação, no processo de aconselhamento, disseram para ele, você precisa perdoar o seu pai. Igreja, é a igreja. Amados, por favor, abre, eu quero ler esses 2 textos, os irmãos vão entender ao final. Último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Diz aqui no versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 2 discípulos de Jesus, 2 ministérios, contextualizando a nós hoje na reunião, 2 pastores formados na escola teológica do discipulado de Jesus, durante no mínimo 2 anos e meio. Conheceram, foram discipulados, andaram com Jesus, sabiam como é que ele respirava, sabia como é que ele falava, sabia como é que ele andava, sabia tudo. Mas estes 2, diante do impacto que eles tiveram nas suas emoções, e eram 2 homens de Deus, com certeza escolhidos por Jesus, eles foram tão impactados com o fato de verem Cristo na cruz, com a dor da cruz, com todo aquele ambiente, todos os disse que não disse, a imprensa, tudo, ficaram tão impactados com isso, que um virou para o outro e falou assim, vamos voltar para Emaús. E os 2 estavam indo para Emaús, para dar um tempo, Senhor. E toda a liderança, todo homem de Deus, mulher de Deus, ouça, nós não vamos fazer a obra do Senhor só declarando a palavra, a gente vai fazer com o corpo, com a alma, é o verbo dentro de nós, a palavra sentida, amada, expressada, é luz que se expressa, é o amor que se expressa. Não adianta ficar que nem uma fala, não existe ministério assim vivo, ministério vivo é por inteiro. Só que nesse contexto deles, emocionalmente, eles desistiram. Foi muito forte para eles ver aquela cena. Foi muito forte tudo o que aconteceu em volta. E foram. A ponto de, dizendo aqui no versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram o quê?
impedidos de reconhecer. Meu irmão, isto pode acontecer ministerialmente. Quero falar isso eu me incluo em tudo que eu estou falando. Pode acontecer, homem de Deus, mulher de Deus, ensina as pessoas, prega esta palavra, mostra a verdade para muitos, mas ministerialmente é tanta coisa difícil que está acontecendo, e cada um aí tem sua coisa difícil que muitas vezes se coloca, que você desiste. Desiste. De alguma forma, emocionalmente virou um turbilhão. E aí já não estou mais saudável, por exemplo, emocionalmente. Não consigo. Esses dois aqui estavam desistindo. Irmãos, colocando no contexto agora da sociedade, no contexto do mundo desta época, no contexto, a sociedade tem coisas tão difíceis que muitas vezes nós olhamos e o que passa para nós não vai ter jeito não. É muito difícil. E esse sentimento faz a gente desistir de certos propósitos, certas colocações. Não queremos mais agir quando fala assim de transformar o social, causar um impacto. Não, eu é que estou mal, não quero causar impacto nenhum, não. Eu chego aos impactos que eu já tenho. Cada um no seu cada um. Entretanto, Jesus vai até eles. Não desistiu deles. E eu tenho uma boa notícia que eu estou no meio dela. Eu tenho uma boa notícia para nós. Jesus não desistiu da nossa geração, não desistiu do nosso chamado, não desistiu da palavra que cada um recebeu da parte dele. Jesus não desistiu. Ele está usando o seu meio, a sua maneira de aproximar de nós, de falar ao nosso coração, de despertar. Eu estou no controle, eu estou no controle, eu sei o que está acontecendo. E é interessante, eu não vou ler o texto todo, mas que eles estavam ali conversando, e aí Jesus vai citando a palavra, e eu queria que os irmãos entendessem isso no aspecto ministerial, por favor. Para aqueles dois, vou ficar desse lado aqui, morte. Para aqueles dois, perda. Para aqueles dois, comentário dali para lá, acabou. Para aqueles dois, ambiente ruim. Mesma situação. Oh, Jesus. Pode deixar aqui, desculpa, viu? Mesmo quadro, mesma situação. Perspectiva dos céus. Perspectiva dos céus. Totalmente diferente. Olha lá. O Cordeiro que tira o pecado do mundo subiu até a cruz. Olha lá, olha o meu amor. Eu enviei meu filho e meu filho está sobre a cruz. Olha o que está acontecendo, vai marcar a história de todos no passado, do presente e futuro. É o maior acontecimento do universo que está acontecendo. Ele vai morrer, é necessário que eu me afaste dele, que ele fique sobre ele, seus pecados, dores, as maldições todas, fique sobre ele, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu, mas está confiando no agir do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Na perspectiva daqueles dois, perda, medo, ouvir um ambiente horrível e desistir.
Na perspectiva de Deus, era o maior momento da história, profetizado por todos. É a nossa vitória, é a nossa glória, é o que vai acontecer, que vai ficar eternamente. Meu irmão, todos nós podemos ministerialmente ficar diante de dicotomias, que muitas vezes não vamos mais conseguir fazer aquilo que sonhamos, realizar o social que sempre queremos, estimular a fazer um trabalho, porque eu estou cansado, eu não consigo ver mudanças, eu não consigo ver alterações, então não tem muito o que fazer. Mas a palavra do Senhor está dizendo: a glória da última casa será maior do que a primeira. A palavra do Senhor está dizendo: eis que eu reservei o melhor para esta geração. A palavra do Senhor está dizendo que de todas as nações subirão ao monte do Senhor para ouvir as leis, ouvir os valores e ouvir o propósito do Senhor. Desculpa se eu estou pregando uma palavra simples, estou falando com pastores, mas veja a mim como um colega. Está aprendendo. Há um ano atrás, eu entrei no hospital, eu tive que assinar um documento, cujo uma semana ou 2 semanas antes eu estava com os pastores aqui em Ribeirão, comendo camarão delicioso, tendo comunhão. Uma doença silenciosa estava acontecendo em mim. E quando eu assinei esse documento no hospital, era uma madrugada do dia, exatamente hoje, 8 de agosto de 2022. Doença terminal grave. Nós vamos fazer os procedimentos, mas a perspectiva é mínima. Estou aqui pregando. Irmãos, a gente prega isso, a última palavra é do Senhor. A gente ora com as pessoas sobre isso. Olha, o laudo médico disse isso, mas a palavra do Senhor é: seja curado. Ministerialmente não vai ser diferente. Ministerialmente não vai ser diferente. E eu quero ir concluindo dizendo aqui, no versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Não passa de nós, Senhor Deus, não passa de nós ministerialmente, não passa de nós. Eu não retire os sonhos que o Senhor mesmo colocou na minha vida. Não deixa, Senhor, não permita que eu fique perdido, desestruturado no meio de tudo isso. Fica comigo, Jesus, volta para a minha vida, volta no meu ministério, volta no meu interior. Eu quero amar a Ti e fazer aquilo que o Senhor sempre ordenou a mim. A gente vive, parece que são sentenças. Eu vejo, eu tenho que ter internet, tenho que ter rede social. Me assusta as sentenças dadas, tipo assim, isso ou aquilo. Quem falou que é isso ou aquilo? Não. É Jesus. Jesus é tão incrível que ele se voltou para Judas Iscariotes, que estava traindo ele. E lá em Mateus fala isso. Ele olha para Judas e diz: amigo, a que vieste?
palavra do Senhor iria se cumprir. Talvez Judas, o que ele fez, não teria como reverter, mas talvez não precisava passar pelo espírito de suicídio. Jesus estava abrindo uma janela que não foi. Nós somos ministérios que vão abrir janelas de misericórdia, de amor, de dizer que há esperança, há salvação, de profetizar, não com a força do homem, mas com o coração cheio daquilo mesmo que o apóstolo Paulo falou, fé, esperança e amor, cheio, e dizer, não, nós estamos fazendo esse trabalho social aqui, por exemplo, além do da igreja, e hoje à tarde eu quero falar sobre isso, que a igreja em si, ela já realiza de forma maravilhosa o social. Porque na igreja há inclusão. Nós podemos estimular isso. Isso não é uma política pública. Não queira pôr a igreja na política pública, não vai dar certo. Porque aí vai vir as regras e vai matar a liberdade da igreja. Mas a igreja, ela inclui, a igreja, ela libera a palavra de salvação, a igreja cuida de crianças, a igreja cuida dos domésticos na fé, a igreja fala com os ricos, empresários, a igreja ensina as pessoas a acreditar, tenha fé, faz a sua parte, você vai prosperar. A porta não se abriu, mas vai se abrir. Deus vai mudar a história do nosso país. Deus vai mudar a história da nossa nação. Deus muda. E usa quem Ele quiser, mas muda porque está orando. A igreja vai ensinar isso. E a igreja pode contribuir em ser o melhor exemplo através de uma ação social específica que o Senhor vai dar para você. Faça com excelência. Porque a gente tem os valores, a gente tem coisas que lá no mundo não tem. As pessoas, elas aproximam de mim porque precisam muitas vezes, até por obrigação, tem que aproximar porque eu estou no cargo lá, tem que falar comigo. Mas elas esperam de mim que eu tenha pelo menos uma expressão diferente do que é em outros lugares. E o Senhor tem sido gracioso. Diz aqui a palavra que quando Jesus entrou na casa, e os irmãos conhecem o texto, e ele dividiu o pão e orou com o pão, né? Tomou o pão e deu graças, os olhos deles se abriram. E eles voltaram para Jerusalém. Meu irmão, volta-te para o seu Jerusalém, volta-te para o seu chamado por inteireza, não desista de nenhum dos sonhos, de nenhuma das palavras, não, meu irmão, nunca, pela fé, querido, não amaldiçoe a sociedade. Jesus ama todos eles, ama, não importa a raça, não importa a cor, não importa o social, Jesus quer salvar todos eles. Seja como Jesus, sejamos como Jesus, amar a todos, mas em nome de Jesus, profetiza, vai haver transformação, vai haver mover de Deus. O mundo espera que nós tenhamos fé, o mundo espera que nós façamos brilhar esperança, e o mundo espera que nós tenhamos o amor que eles não conhecem, o amor que só pode vir na essência. A essência que nós entregamos é entrega a sua vida a Jesus Cristo. O momento faz a gente ver com os óculos do momento, só que os céus estão vendo tudo diferente. E aí você vai entender um texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreve dizendo, Deus falando com ele, né? A minha graça te basta, Paulo,
o meu poder se aperfeiçoa na sua limitação ministerial, na sua dificuldade ministerial. O meu poder se aperfeiçoa. Eu quero, diante dos irmãos, diante do Senhor, profetizar. Ribeirão Preto vai ter um avivamento de amor, porque os servos e os servos do Senhor vão fazer a vontade de Deus nestes dias. Ministérios aqui estão me ouvindo, amanhã você vai estar me ensinando, mostrando coisas maravilhosas que já vão começar a acontecer. E o seu chamado é muito grande, é o chamado do tempo do monte do Senhor sendo levantado, é o chamado do tempo da última casa, que será a glória dela maior do que a primeira, é o chamado daquilo que Deus reservou para nós, um tempo maior, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Só para fechar, nós estamos vivendo um momento interessante, porque a igreja, ela está no nosso país, juridicamente, reconhecida como organização religiosa. Isso dá imunidade, isso dá direito de expressarmos livremente a nossa fé. Amém? Claro que isso não é... Só estou dizendo que isso existe consolidado. O que mais? Andou esses dias, durante muitos anos, estava uma busca de alguma forma, e cerceando a igreja. Então, hoje a igreja, eu queria que vocês soubessem disso. Todo o imóvel que a igreja já tem a imunidade, e que poderá ter a isenção, já por imposição de lei federal, além da municipal. Todo trabalho que a igreja fizer, seja uma livraria, é da igreja, seja tudo que for PJ, filial da igreja, tem toda a imunidade que a igreja tem. Isso está sendo consolidado na reforma tributária que passou. Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que aquilo que fizermos, se fizermos organizadamente, se fizermos com os registros, sem amadorismo, mas corretos, o mundo, o secular e as autoridades vão começar a chegar e falar: por favor, cuida desta área para nós, cuida desta área para nós, cuida desta área para nós. É hora de nós prepararmos, porque a igreja vai ser transformadora no social, sim. Nós podemos dizer amém?